Olá! Neste vídeo vamos apresentar os 3 recursos do LibreOffice Writer que você precisa conhecer antes de utilizar os modelos e trabalhos acadêmicos da Universidade Federal da Fronteira Sul. Então, o primeiro recurso é este botãozinho aqui, que mostra algumas formatações que existem no documento, mas que não aparecem na visualização normal. Essa visualização padrão do documento, ela tem o que vai aparecer numa impressão, né? Quando você imprimir esse trabalho, é o que você enxerga aqui que vai aparecer, certo? E esse botãozinho aqui, ele mostra algumas coisas que estão por trás, digamos assim. E por que ele é importante? Porque se acontecer algum problema durante o trabalho, algum comportamento estranho, você consegue, por meio dele, verificar o que é e como solucionar. Então, talvez estejam aparecendo números em algum lugar, talvez uma página está sendo pulada, não sei, né? Coisas podem acontecer e esse recurso aqui auxilia bastante na solução de problemas. Outro recurso extremamente importante, talvez o mais importante dos que vão ser apresentados aqui, é o uso de estilos. O que são estilos? No LibreOffice eles aparecem aqui, então sugiro que você sempre deixe abertos o estilo utilizando essa opção Outros Estilos. E aí ele vai abrir essa caixinha aqui na lateral. O que é um estilo? Quando a gente abre um documento em branco, por exemplo, se eu abrir aqui um documento em branco e sair digitando, né, o que a gente vai observar? Que já existe, que esse texto aqui já tem uma fonte e já tem um tamanho, certo? Ou seja, existe uma formatação já feita antes de eu começar a digitar esse texto. Então, o estilo é mais ou menos isso. É uma formatação que eu já estabeleço antes de começar a escrever, para depois, quando eu estiver escrevendo o texto, só ir utilizando, certo? Então, como eu estou fazendo um trabalho aqui de acordo com as normas da ABNT, eu já sei que os títulos vão ter uma formatação específica. Eu já sei que o meu corpo de texto também vai ter uma formatação específica, né? Que vai ter tamanho, a letra vai ter tamanho 12, vai ter uma separação entre as linhas de 1,5, né? Eu já sei que as citações diretas longas também vão ter uma outra formatação, que vai ser um tamanho menor que 12, que vai ser espaçamento simples, que vai ter esse recuo aqui de 4 centímetros. Então, ao invés de eu ir fazendo essa formatação enquanto eu estou escrevendo o texto, eu já estabeleço ela antes, elas estão aqui, e durante a escrita do texto eu vou só aplicando essa formatação. Então, vamos pegar esse exemplo aqui. Essa citação aqui, vamos supor que ela vire uma citação curta. Eu tiro um pedaço e ela tenha menos de 3 linhas. Eu posso transformar ela, deixar ela com a formatação do texto, simplesmente clicando 2 vezes, um clique duplo, sobre o corpo de texto, certo? E da mesma forma, colei uma citação direta longa aqui. Ao invés de selecionar, vim aqui, reduzir o tamanho da fonte, puxar aqui com a régua até 4 centímetros e reduzir aqui o espaçamento entre linhas aqui, eu venho simplesmente aqui do lado e clico em citação direta longa 2 vezes. E aí a minha formatação já fica pronta. Para os títulos, como é que eu coloco um título dentro do meu trabalho utilizando esse modelo? Eu vou escrever o nome do título. Então, meu título aqui vai ser novo título, por exemplo. Eu não vou colocar nenhum número, eu não vou fazer mais nada. Eu simplesmente vou selecionar aqui e eu vou, aqui no lado, dizer que tipo de título esse título é. Se for um título com um número, por exemplo, um capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, que seja um número só, é o título 1. Olha o que aconteceu. Ele já numerou, né? Esse número foi ele que atribuiu automaticamente. Ele já deixou com a formatação de título. Os títulos grandes, 1, 2, 3, 4, que tem um número só, eles começam numa página nova. Ele já pulou a página para mim. E ele atualizou a numeração dos outros títulos. Veja só, esse aqui era um capítulo 3, agora virou 4, né? Esse aqui era um 4 e virou 5, certo? Então, ele já faz toda essa atualização automaticamente para mim. Ah, errei. Ele, na verdade, era um subtítulo do tipo 2, ou seja, tem 2 números. 2.1, 2.2, 2.3, são todos títulos desse tipo aqui. Olha só, ele de novo já atualizou a formatação, voltou para a página anterior, atualizou o número aqui, atualizou a numeração dos títulos seguintes, né? E fazendo isso aqui também, eu tenho talvez a coisa mais vai facilitar a escrita do trabalho, que é fazer o sumário depois de forma automática. Eu vou vir aqui,
atualizar índice e ele vai incluir para mim esse novo título, certo? Então, o que aparece no sumário? Tudo o que no meu texto aqui tiver com os estilos de título, ok? Então, o que tiver com esses estilos aqui vai aparecer lá no meu sumário. Então, esse recurso aqui é bem importante. E o terceiro recurso que deve ser conhecido para se inscrever ao trabalho é a questão do colar especial. Quando a gente coloca uma citação no trabalho, então eu estou lá lendo um artigo, né, um capítulo, um e-book, não sei, vou utilizar uma citação. Utilizei o Ctrl C. Quando eu venho aqui e faço um Ctrl V, o que ele vai fazer? Ele vai tentar puxar a formatação desse lugar de onde eu estou copiando, né? E isso não é interessante para a gente aqui, por quê? Porque isso pode começar a bagunçar os estilos. Então, o ideal para não acontecer nenhuma desformatação é clicar com o botão direito, colar especial, texto não formatado. E aí, se essa citação for uma citação longa, eu vou selecionar tudo e vou aplicar aqui o estilo de citação direta longa, certo? E acabou. Então, é bem importante essa questão do colar especial para evitar que os estilos comecem a ficar bagunçados. Esse é um problema que acontece com mais frequência no Word. Bom, além desses 3 recursos, também o que a gente sugere quando vocês forem utilizar o modelo é que sejam apagados. Seja apagado todo esse miolo aqui, até as considerações finais, né? Porque isso aqui, na verdade, é um exemplo de como os elementos que estão aqui devem aparecer no texto. Então, no primeiro momento, você não precisa utilizar esses exemplos. E aqui você já pode sair escrevendo o trabalho. Quando você for, por exemplo, inserir uma imagem, uma tabela, fazer alguma coisa diferente no trabalho, diferente de texto e citação, você pode novamente lá baixar o modelo e verificar como esses elementos devem ser colocados no trabalho. E aqui nas referências também, uma outra informação importante é que essas referências elas devem ser apagadas. Elas são as referências de tudo que foi utilizado no modelo e também estão aqui, né, principalmente para fins de exemplo. Então, você vai apagar aqui também e pronto. O que você não for utilizar, né, os elementos aqui pré-textuais também que não forem utilizados também podem ser apagados. Basta ir selecionando aqui, seleciona, apaga e dá um outro delete para subir a parte de baixo, né? Então, vamos supor que você não tenha tabelas no seu trabalho, você vai selecionar, vai dar um delete e dar mais um para subir, para apagar essa quebra de página e subir a informação anterior. E é isso. Qualquer dúvida que ocorrer durante a escrita de trabalhos, né, referente ao uso dos modelos e as normas da ABNT, elas podem ser tiradas com o bibliotecário da biblioteca do campus de vocês. Então, para isso, basta agendar um horário de atendimento e levar a dúvida até esse profissional. Até mais!